Portugal quer contratar médicos brasileiros, oferecendo para isso um salário mensal de 2.863 euros brutos, o equivalente a cerca de 15 mil reais. Para além disso, oferece ainda um vale-refeição diário de 6 euros, bem como a atribuição de uma casa por parte da autarquia do local para onde os médicos forem contratados, para suprir a escassez de profissionais em regiões onde há maior procura por serviços de saúde. A remuneração oferecida tem como referência a prestação de serviços médicos em atendimento em cuidados de saúde primários, sendo que os médicos brasileiros teriam uma carga horária de 40 horas semanais que podiam ser concentradas em apenas 4 dias da semana, juntamente com 22 dias de férias anuais. Os médicos contratados vão trabalhar em centros de saúde nas regiões de Lisboa, Val do Tejo, Alentejo e Algarve. Esta iniciativa do governo português surge num cenário marcado pelo aumento da imigração no país e pela reforma de muitos médicos portugueses, o que está a exercer pressão sobre o sistema de saúde público português, o Serviço Nacional de Saúde. Os detalhes sobre como vai funcionar a contratação de médicos estrangeiros, bem como os modelos de contratação relativos a este recrutamento, ainda estão a ser acertados. Sabe-se, porém, que as contratações serão de natureza transitória, com uma duração de 3 anos, de forma a facilitar o acesso da população portuguesa aos cuidados médicos. Os médicos que forem contratados passarão por um período de integração, durante o qual receberão o apoio de um médico de serviço para se adaptarem ao ambiente de trabalho e às práticas locais. No entanto, há certos critérios que os médicos precisam de cumprir. É necessário ter as suas qualificações estrangeiras reconhecidas em Portugal e, de preferência, possuir pelo menos 5 anos de experiência como profissional médico. Além disso, para poderem praticar a medicina no país, estes profissionais deveriam ter de passar por um processo demorado e complexo, nomeadamente por uma série de exames realizados em uma das 8 faculdades de medicina portuguesas. Reconhecendo essas dificuldades, o governo português aprovou uma medida excepcional no início de julho que permite o reconhecimento automático de diplomas estrangeiros. O objetivo é agilizar o recrutamento de profissionais estrangeiros para reforçar o Serviço Nacional de Saúde. Os médicos brasileiros interessados em mudarem-se para Portugal devem assim submeter a sua candidatura à Administração Central do Sistema de Saúde do país. O anúncio está a causar perplexidade entre os sindicatos dos médicos portugueses, pois eles acreditam que o problema não reside na escassez de médicos em Portugal, mas sim na falta de médicos que se encontram a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. Apesar de aproximadamente 60 mil médicos estarem registados na Ordem dos Médicos Portuguesa, apenas cerca de 31 mil deles estão a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. Isso evidencia a situação de urgência enfrentada pelo Ministério da Saúde português, que tem dificuldade em recrutar para o SNS. Em declarações recentes dadas à comunicação social, os sindicatos dos médicos são da opinião que o governo precisa de investir na melhoria das condições de trabalho e nos salários dos médicos formados em Portugal. Os líderes sindicais também exigem disponibilização de casas para os médicos portugueses que trabalham em zonas com maior carência de serviços, de modo a garantir que recebam tratamento semelhante ao oferecido aos médicos brasileiros. A Ordem dos Médicos tem também acusado o Ministério da Saúde de estar a prejudicar o Serviço Nacional de Saúde e de adotar uma postura discriminatória em relação aos médicos formados em território português. O líder da Ordem dos Médicos tem vindo a expressar críticas em relação à concessão de privilégios sem precedentes aos médicos estrangeiros, os quais não são estendidos aos profissionais portugueses. A questão em foco não é a contratação de profissionais de saúde brasileiros em si, mas sim a disparidade de tratamento, uma vez que essas condições não são oferecidas aos médicos portugueses com especialização. Além da possibilidade de trabalharem somente 4 dias por semana, os médicos brasileiros que optarem por trabalhar em Portugal também beneficiarão de um regime tributário para estrangeiros que lhes permitirá pagar uma taxa de imposto única, resultando num pagamento de impostos menor em comparação com os cidadãos portugueses. O Ministro da Saúde de Portugal, Manuel Pizarro, recentemente anunciou que o número de médicos estrangeiros a serem contratados deve situar-se entre 200 a 300 profissionais, sendo recrutados em diversos países da América Latina. A decisão do governo português está a gerar um grande debate no país, sendo que essa decisão poderá resultar num afastamento ainda maior dos médicos portugueses do Serviço Nacional de Saúde. No entanto, esta decisão do governo de Portugal poderá nem sequer vir a alcançar os resultados previstos. Mesmo com benefícios mais abrangentes para os médicos brasileiros em comparação aos médicos portugueses, a oferta do governo de Portugal pode não ser competitiva em relação aos salários oferecidos no Brasil. No Brasil, os profissionais altamente qualificados, como os médicos, recebem salários substancialmente mais elevados em comparação com o salário mínimo e a média salarial do país. Isso permite que os médicos brasileiros tenham um padrão de vida muito mais confortável no Brasil do que aquele que viriam a ter em Portugal.
O valor do salário oferecido aos médicos brasileiros poderá assim não ser suficiente para atrair médicos brasileiros qualificados, tendo em conta o elevado custo de vida em Portugal. Existem, por isso, muitas dúvidas que a generosa proposta do governo português consiga atrair muitos médicos brasileiros para o país, visto que, para muitos, a única vantagem da proposta portuguesa é o sentimento de segurança que se tem em Portugal comparativamente ao Brasil. Muitos médicos brasileiros conseguem ter uma grande qualidade de vida no Brasil, principalmente se conseguirem trabalhar num ambiente envolvente de relativa segurança. Nesses casos, a possibilidade de vir trabalhar para a Europa e ter uma diminuição da qualidade de vida a que estão habituados no Brasil não é de todo atrativa. Portugal é um bom país para viver para aqueles que têm dinheiro suficiente para ter uma boa qualidade de vida. Várias cidades como Lisboa ou Porto começam a ter casas com preços muito elevados para os salários daqueles que lá trabalham. As casas nestes locais têm um custo que apenas uma minoria de portugueses consegue suportar, mas que estão perfeitamente ao alcance de muitos estrangeiros que oferem salários mais elevados. A população estrangeira residente em Portugal voltou a aumentar em 2022 pelo sétimo ano consecutivo e deverá continuar a aumentar a um ritmo muito elevado devido às políticas do governo de importação de mão de obra e facilitação de vistos de residência. Mas nos casos dos médicos, o Brasil parece respeitar e dar mais valor à profissão do que Portugal.